Bem-vindo ao Meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos contemplar Lucas 4, de 38 a 44, onde nós temos o episódio da cura da sogra de Pedro. Escutemos a Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se para ela, Jesus ameaçou a febre e esta deixou a mulher. Então, no mesmo instante, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: Devo anunciar a boa notícia do reino de Deus também para as outras cidades, porque para isso é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Após termos escutado este trecho do Evangelho de Lucas, somos convidados a olhar com carinho alguns detalhes que abrilhantam este texto que nos é colocado hoje. Primeiro, a localização que Lucas mostra em Jesus, que faz parte da vida da fé do povo judaico, participando das sinagogas aos sábados, na leitura, meditação e contemplação da palavra. Após terem saído da sinagoga, Jesus vai à casa de Pedro, em que encontra a sogra com febre. Segundo uma tradição judaica antiga, não somente um conto popular, diziam que a febre fazia parte de uma interferência maligna. Ou seja, não era simplesmente uma enfermidade, mas algo também como uma ação do mal, do espírito do mal. E Jesus, como nós vemos, não tem nenhum diálogo com a sogra de Pedro. Ele vai diretamente a ela após pedirem, e aqui nós vemos o poder da súplica e da intercessão de outros por algum irmão ou irmã que passa por alguma necessidade. E então Jesus conjura esta febre para que ela saia, ou condena esta febre para que ela acabe. Esta condenação é justamente uma ação de Jesus contra este mal que aflige a sogra de Pedro. O texto coloca que ela fica curada e imediatamente a expressão que encontramos, ela começa a servir ou ela começa a exercer uma diaconia, o serviço que é muito próprio daquele que é cristão. Quem vive a vida da caridade se coloca sempre a serviço dos outros. E a sogra de Pedro nos mostra isto na comunidade, uma vez que sabemos, por pesquisas arqueológicas e históricas, que a casa de Pedro também funcionou como um tipo de igreja da comunidade primitiva. Ela então exercia esse serviço aos irmãos lá nesta casa. Mas, diante ou após esta cura da sogra, muitas pessoas levam vários doentes das mais variadas enfermidades. E Jesus exerce o seu poder, ou a expressão que Lucas utiliza, a exousia, o seu poder através da imposição das mãos. O poder da sua imposição é justamente o poder de extirpar o mal que assola as pessoas, que oprime as pessoas, escraviza as pessoas. E Jesus então é este movimento do próprio bem, da boa notícia, que irrompe este mal que havia sido instalado no meio do povo. Mas percebemos também Jesus que exerce os exorcismos, onde os demônios gritam, e gritam professando uma grande verdade.
tu és o Filho de Deus. Neste momento do Evangelho, nenhuma pessoa professa esta profundidade do ser de Jesus, que Jesus é Deus, que Jesus é Filho de Deus. São os demônios que, ao saírem, serem expulsos, gritam e testemunham o poder do Cristo Jesus. Jesus, então, no sábado, vai operando este poder, o poder do bem, da graça, e então extirpando o mal da sombra que, na verdade, estava a aprisionar as pessoas. No final do sábado, já para o domingo, Jesus vai para o deserto para rezar, para entrar mais uma vez em comunhão espiritual com seu Pai. É um momento de afastamento, é um momento de reabastecer-se, e justamente para mostrar para nós que com a unidade e a comunhão com Deus, nós conseguimos também caminhar e enfrentar os males de nossas vidas. Mas o povo da região quer agarrar Jesus, é a expressão própria do texto. Por quê? Querem aprisioná-lo. Ele está fazendo tanto bem ali que eles não querem que ele saia. Mas Jesus diz: preciso pregar a boa nova por outros lugares. Então Jesus sai da região norte e vai para a região sul da Palestina, a Judéia, para continuar também passando em sinagogas e fazendo exorcismos, pregando a boa nova e manifestando o próprio bem, através então do seu poder. É o reino de Deus, a expressão que Lucas gosta de apresentar para nós no Evangelho, que está se manifestando através da presença de Jesus Cristo. Indo agora às perguntas que nos são propostas, podemos observar o seguinte: como a atitude da sogra de Pedro, curada e imediatamente servindo, pode inspirar minha vida cristã? Percebamos também que cada um de nós, na nossa vida, somos curados, porque a graça de Deus age em nós. Claro que muitas vezes passamos por momentos muito mais intensos e difíceis em que percebemos esta cura. Mas lembremos que todas as vezes que nós comungamos, que participamos da Eucaristia piedosamente, com muita fé, o Senhor também vai curando os nossos males, vai também nos aperfeiçoando. A pergunta que precisamos nos fazer é: a partir de tanto dom que o Senhor nos dá, temos servido? Temos nos colocado a serviço pela caridade para os outros, para a nossa comunidade, a exemplo da sogra de Pedro? Ou na verdade estamos estáticos, parados, recebendo somente a graça sem transmiti-la, sem vivê-la na experiência do serviço? Olhamos a segunda pergunta também que nos é proposta: o que preciso mudar em minha rotina para seguir o exemplo de Jesus, equilibrando ação e oração? Lembremos que muitas vezes nos evangelhos, não somente em Lucas, mas também em Mateus e Marcos, inúmeras vezes Jesus, antes de agir, de fazer qualquer coisa, ele se isola numa montanha ou em um lugar deserto e reza. Lembremos também quando Jesus vai escolher os 12, antes ele rezou. Deveríamos unificar a ação e a oração sempre ao longo do nosso dia. Lembremos também de São Bento, que dizia para nós que a oração e a ação precisam andar juntas para que a qualidade da minha ação e da minha oração avancem e se aperfeiçoem. Nós temos um grande exemplo, é o exemplo de Cristo. E precisamos também abrir o nosso dia com a oração, encerrá-lo também, e se possível ao longo do dia termos alguns momentos próprios de oração, para poder ecoar as graças que recebemos aos domingos nas missas dominicais. Vamos aqui aos padres da igreja que nos ajudam na interpretação deste próprio texto. São João Crisóstomo nos dizia: honrava os seus discípulos vivendo entre eles e assim aumentava-lhes o zelo. São João Crisóstomo destaca a presença de Cristo na vida e na intimidade dos seus discípulos. A sogra de Pedro estava doente. Jesus ficava na casa de Pedro. Jesus, que está no meio dos discípulos, e por isso os discípulos possuem um grande modelo que podem cada vez mais vivenciar, aprofundar a sua relação com o próprio Deus. Lembremos também que o Senhor é presente na nossa vida por meio de sua graça, por meio de sua habitação em nossa alma. Lembremos também que nós não estamos sozinhos
e que façamos todas as coisas sempre lembrando disto, desta presença que o Senhor tem, para não somente aumentar o nosso zelo, mas aumentar a nossa fé, a nossa confiança e principalmente a nossa experiência de sermos instrumentos, servidores do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.